Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos. É isso que você viu aí nessa thumb. O Fluminense não desistiu de reforço. E acabou de ser essa informação que a gente vai trazer para você. Porque hoje também é dia de Fluminense, rapaz. Então não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se inscreve no canal também, Hora do Flu, tá? Falta pouquinho para alcançarmos a marca de incrível 90... Não, 98, né? A gente tá mirando agora. Mas a gente vai chegar nos 100 mil, se Deus quiser. Então se inscreva aí, ajude a gente aqui, ative o sininho, tricolor, aquilo tudo que você já sabe. Galera, o Fluminense hoje enfrenta o Bangu, jogo importantíssimo, porque vale vaga para a semifinal do Cariocão, meu amigo. E quem passar aqui vai enfrentar o Vasco, né? Que já venceu Volta Redonda, passou ali nos pênaltis. E a gente vai ter esse confronto aí. Então, hoje, Fluminense e Bangu. Fluminense a uma vitória de bater o recorde absurdo da história do clube em relação a vitórias como mandantes seguidas, né? Assim, um troço assustador que Zubeldia tá fazendo aí, que, meu amigo, ninguém dava nada, né? E tá fazendo algo incrível. Então, hoje a gente tem Fluminense e Bangu, como você pode ver, a transmissão vai ser no Sport TV e Premier, tá? E uma coisa que você precisa ficar ligado, que o jogo hoje é no horário um pouco diferente, né? É uma segunda-feira, 6 horas da noite, tá? Então, fique ligado aí que tem Fluminense hoje. Falando um pouquinho sobre o time do Fluminense, a gente pode ter aí alterações, né? Tudo isso porque o Fluminense, né, tem um jogo importantíssimo aí no meio de semana, que se eu não me engano é contra o Palmeiras. Sim, minha cabeça não tá muito boa, mas eu acredito que é isso mesmo. O Fluminense enfrentará o Palmeiras aí no próximo jogo da quarta-feira. Isso mesmo, gente. Quarta-feira, 9h30, Fluminense e Palmeiras, jogão. Pode ter a estreia do Inominável. Então, assim, jogo muito difícil. Fluminense, né, lutando aí pela cabeça do campeonato. E vale a liderança, senhoras e senhores. Esse jogo vale a liderança, né? Então, quem ganhar aí, muito provavelmente, vai para a liderança, vai para as cabeças. Então, é onde o Fluminense tem que estar mesmo. Então, na quarta-feira vai ser um jogão. Por causa disso, voltando a falar do confronto de hoje, nós teremos então um Fluminense com algumas opções que podem, né? Alguns jogadores podem ficar de fora, tá bom? Mas antes de falar dos jogadores que podem ficar de fora, quero trazer para vocês uma situação, uma notícia muito triste, tá? Ontem saiu uma informação que Guilherme Arana sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e vai passar por exames. Galera, por que essa notícia é tão ruim? Porque o início de Arana no Fluminense é um bom início, né? O jogador tá participando bem, tá jogando legal, tava saudável. Só que agora, com esse entorse, eu vou ser honesto, eu acredito que não vai ser nada demais, se Deus quiser. Mas o grande problema de Guilherme Arana são as lesões. Porque bola ele tem, né? Mas calma que a gente tem o nosso querido Filé, né, torcendo aí para que o Filé faça um grande trabalho como vem fazendo incrivelmente e cuide bem do nosso menino Arana, mas acaba sendo uma notícia muito ruim. E a outra notícia horrível também é o Hércules, que tá com dores no pubis, tá, pessoal? E também desfalca o Fluminense contra o Bangu. Então, a gente não tem essas duas opções. E no caso do Hércules, já tá ficando estranho, né? O Hércules ainda nessa temporada não conseguiu jogar. O único jogo que ele jogou, o Fluminense, né, foi campeão da Taça Guanabara, mas já sentiu de novo. Então, Hércules com dificuldades físicas, algo que não é normal para a carreira dele, tá? É um jogador muito saudável, é um jogador muito que se cuida bem e tudo mais. Então, assim, não tá normal o que tá acontecendo com o Hércules, vamos ficar atentos, mas a gente sabe que temos ali, né, um departamento de fisiologia excelente no Fluminense, né? Então acredito que vão cuidar bem dos nossos atletas, né? Cuidar bem dos nossos jogadores, mas aqui não deixa de ser uma notícia muito triste, né? Dois excelentíssimos jogadores ali passando por dificuldades. Mas vamos pro time do Fluminense que pode ter alteração, hein? Vamos lá. Na teoria, vamos falar desse mapinha do GE e depois a gente vai comentar sobre as possíveis mudanças, né? A gente tem Fábio no gol, aqui no nada muda. Gêmeos e Freitas, né? Que parece que essa é a dupla de zaga titular do Fluminense. Eu já tinha cantado essa pedra para vocês há muito tempo, né? Que seria por isso aqui mesmo. A gente tem o René, agora sozinho, né? Na lateral esquerda, porque Fuentes foi embora e o
e o Arana tá com entorse. Aí a gente tem aqui o Guga. Então aqui a gente já vê uma primeira alteração, né? Samuel Xavier descansando, né? E o Guga, como eu disse, como o Fluminense tem um confronto importantíssimo na quarta-feira, e esse contra o Bangu também é muito importante, mas, pô, não dá para comparar o Bangu com o Palmeiras, né? Então, assim, querendo ou não, esse confronto, na teoria, é um confronto mais fácil, né? Então, por isso que alguns nomes devem ficar de fora. Um desses nomes é o Samuel Xavier. No meio de campo a gente tem o trio que, na minha cabeça, é o melhor meio de campo que o Fluminense pode montar hoje, com o Bernal fazendo 5, Martinelli fazendo 8 e Lúcio Acosta brilhando, né? Então pode ter isso aqui. E no ataque nós teremos Serna, Canóbio e John Kennedy, que pode ter alteração do Savarino entrando aqui. Então vamos lá. As possíveis alterações são essas aqui, ó. Acosta descansando para a entrada do Ganso, tá? Isso pode acontecer, tá bom? Porque guardar o Acosta para jogar contra o Palmeiras, tá bom? Então o Ganso pode pintar aí no time titular. Outro nome que também pode pintar no time titular seria Savarino no lugar de Serna. Então a gente estaria falando de Savarino, John Kennedy, Canóbio e Ganso, né? Então essas alterações aí que podem rolar para o jogo de hoje contra o Bangu. Então, sim, nós podemos ter um Fluminense bem diferente, tá? Agora, pessoal, uma coisa que eu queria comentar com vocês, que o fato do Bernal estar aqui me preocupa. Por quê? Bernal tem bola para jogar hoje quarta. Tem sim, mas eu tô falando que talvez o Zubeldia já tá botando o Bernal aqui para colocar o Nonato de volta no time titular, né, no jogo contra o Palmeiras, né? Não vou colocar a carroça à frente dos bois, mas já vou deixar muito clara a minha opinião aqui. Nonato não é titular desse time do Fluminense, não é. Eu sei que o Zubeldia tem uma confiança no jogador, até acho que o Nonato vem fazendo bons jogos, mas, meu amigo, o que entrega esse meio de campo aqui tinha que ser inegociável. Pô, muita marcação, liberdade pro Martinelli e liberdade pro Lúcio Acosta, né? Quando você tem Nonato e Martinelli, você perde esse cara de marcação. E num jogo contra o Palmeiras, vai ser muito importante você ter esse pitbull. Você tem esse cara aí que faz o famoso jogo sujo, né? Que faz as faltas, tira, marca bastante. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Não vou reclamar ainda, mas eu espero que ele não mude esse meio de campo aqui para o jogo contra o Palmeiras. Esse meio de campo aqui é muito bom mesmo, tá? Agora, galera, seguindo firme aqui, a gente tem outras informações e agora vamos de fato para a informação que está aí na thumbnail. A informação que acabou de sair, senhoras e senhores. Adrielson. Fluminense não desistiu da contratação do zagueiro Adrielson, mesmo após o Al-Ahly recusar os 6 milhões de dólares oferecidos. A diretoria tricolor estuda fazer uma nova proposta nessa semana, tá bom? Com os mesmos valores, mas incluindo alguns bônus, né? Vamos lá. Adrielson é um bom zagueiro, tá? Adrielson é um bom zagueiro, um zagueiro de qualidade, tá, meus amigos? Isso é verdade. E eu acho que no nível do Brasil, o Adrielson pode entregar muito e pensar um Gemes e um Adrielson, eu acho que melhora o nível do Fluminense, tanto em saída de bola, bola aérea, né? Eu acho que funcionaria muito bem. Seria um nomezaço, na minha opinião. Opinião de quem acompanha o jogador. Não é um nome do nível de Nino, do nível de Thiago Silva. Gente, esquece isso. Ele é um bom zagueiro. Um zagueiro muito bom. Por esse valor de 6 milhões de dólares, eu já não acho muito alto, não. Tá? Eu acho que esse é um valor que encaixaria. Agora, um pouco mais do que isso, eu já acho que foge do padrão em relação ao financeiro, tá bom? Mas assim, se o Fluminense conseguir trazer o Adrielson por 6 milhões de dólares, eu acho que é um bom valor e eu acho que é um bom zagueiro, tá? Sei que tá rolando aí, hoje em dia todo mundo é ruim, né? Hoje em dia tá uma moda de reclamar de jogador que, pelo amor de Deus, hoje tá uma moda que, gente, quando o jogador tem dificuldade, a gente tem que falar, mas às vezes a pessoa piora o jogador que eu não consigo entender. Adrielson, o pessoal fala, não, mas o jogador que teve apenas uma temporada boa. Meu irmão, não foi isso, não. Ele teve uma temporada de destaque. É diferente de uma boa temporada. Ele fez boas temporadas no Brasil.
Tanto é que ele foi para a seleção brasileira. No lugar de quem? Do Nino. Do Nino, que sofreu uma lesão, e o Adrielson foi no lugar porque estava se destacando realmente. Estava em alto nível. Então, assim, é um zagueiro que ainda tem uma ótima idade. Se a gente pegar aqui, a gente pode ver que a idade do Adrielson é uma idade que dará para o Fluminense uma liberdade de ter um bom zagueiro por muito tempo, né? Rapaz, ele só tem 27 anos, gente. Né? Então, 27 anos, eu sei que tem... Tá com a lata, o Adrielson parece que tem 39. Não, mas é 27. Ele é muito mais novo que eu. É muito mais novo que eu. Então, assim, eu me acho um menino. Assim, então, assim, brincadeira à parte, eu acho que o Adrielson seria, por esse valor, muito bom. É um zagueiro seguro. Gente, aí outra coisa. Nem todo jogador que o Fluminense contratar, gente, vai ser no nível Thiago Silva. Vai ser no nível Nino. Não vai. Não, nem existe esse time. Que todos os jogadores são de craque pra lá, de alto nível pra lá. Existem jogadores de bom nível, né? E o Adrielson é de ótimo. Eu nem acho que ele é bom, eu acho que ele é ótimo nível. Por quê? Ele entrega exatamente o que a gente precisa agora. Melhorar a saída de bola ainda mais. Quanto mais qualidade técnica tem o zagueiro de sair jogando é melhor. E outra, melhorar a bola aérea. E a terceira, segurança. É um cara que já jogou no Brasil, é um cara que joga aqui com tranquilidade, dá segurança, é um zagueiro que não é lento, tem velocidade para recompor. Eu acho que ele combina muito com o Fluminense, tá? Não tô falando que ele é craque, gente, é absurdo. Quando o jogador é muito nível, vocês sabem o que eu falo. Falo, gente, isso aqui é esculacho, isso aqui é um absurdo. Agora, Adrielson é de ótimo nível. Eu acho ele até melhor do que bom. Que bom. Se tu parar pra pensar, o nível ok. Que zagueiro aí que tu fala, pô, esse nível é um nível ok, um zagueiro... O Inácio, eu acho que o Inácio é um zagueiro ok, sabe? Um zagueiro nota 5. Adrielson não. Gente, o Adrielson é nota 7, 7,5. Nino é 8, 8,5. Thiago Silva é 10, tu entendeu? Se tu quiser colocar, só pra tu entender qual é a minha visão em relação ao Adrielson, ele é superior aos zagueiros que a gente tem tirando os Gêmeos. Porque esse aí, pra mim, o Gêmeos já tá 8 e val. Eu não sei porquê. Eu, sinceramente, isso acontece pouco, né, no futebol. Mas o que o Gêmeo joga de bola no Fluminense é um zagueiro que parece que já tá aqui há muito tempo. Que zagueiraço que o Fluminense arrumou. Então, assim, se tu arrumar um de ótimo nível, que é o Adrielson do lado do Gêmeos, você tem uma zaga muito boa. E outra, gente, eu não tô entendendo a reclamação de Adrielson. Sabe por quê? Porque a gente tá reclamando que não tem zagueiro. Aí o Fluminense tenta a contratação do Adrielson. Aí a galera, não, Adrielson não. Como assim Adrielson não? Adrielson há pouco tempo tava numa seleção brasileira, gente. Calma, gente. Se vem um Adrielson, acabou a preocupação do Fluminense na zaga. Porque, querendo ou não, apesar de achar que o Fluminense tenha problemas na zaga, e eu acho que o Freitas não é um jogador muito confiável, mas um Freitas para compor elenco só, eu já não acho um Inácio para compor elenco, eu não acho um absurdo. Entendeu? Mas zaga titular, tu bota Adrielson e o Gêmeos. E ainda tem a possibilidade do Nino no meio do ano. Galera, a vinda do Adrielson não impossibilita a vinda do Nino. Eu acho que essa é a implicância também. E convenhamos, né? Se tu escolher o Adrielson em vez do Nino, tu vai tomar pancada. Porque o Nino é superior ao Adrielson. O Nino é um dos melhores zagueiros hoje do país. Se o Nino pisou aqui, ele é um dos melhores zagueiros. Disparado. Eu sei disso. Mas tô falando, a vinda dele... Então, assim, a gente tá falando de um possível Fluminense no meio do ano. Se a Leila, né, não aprontar mais. A gente tá falando de um possível Fluminense no meio do ano com Gêmeos, Nino, Adrielson. Pô, quer mais o quê, irmão? É muito bom as peças. Então, eu acho que a gente tem que manter calma em relação ao Adrielson. E se o Fluminense conseguir por esse valor, melhor. Agora, 7,5, 8, 9, calma, pesa no freio, porque já é um valor muito alto, pelo que entrega o Adrielson. Não sei porque eu não respirei, me deu uma canseira agora. Gente, olha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de se inscrever, de deixar o like. Sei que a galera tá reclamando dos preços das camisas que a gente tem colocado aqui. Tá ouvindo, produção? Porque vocês estão botando as camisas do top dos jogadores, né? Vamos tentar botar uns produtinhos mais baratos pra galera comprar e ajudar a gente, né? Então é isso.
Se inscreve, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ó, um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Forte abraço. Saudações tricolores. Valeu, pessoal.